Pai, nós queremos nos aproximar de Ti. Lucas 24, a partir do Sabendo que é versículo lugar 13. da mesa, sabendo que é perdão e graça. Fala-nos por meio do Teu Espírito, através da Tua Palavra, para que no tempo, Senhor, nós possamos com abundante graça Te louvar e testemunhar do que o Senhor tem feito entre nós. Abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos. Reverência é prestar atenção, Senhor. Então, dai-nos um coração reverente, em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar assento. O poeta Vinícius de Moraes tem o famoso verbete onde ele diz: a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. A vida com Deus ela é marcada por encontro. Nós, como cristãos, costumamos falar uma frase: fulano teve um encontro com Deus. Bom, este não deve ser o único encontro da conversão. Ao longo da vida devem haver outros encontros e não apenas um. No texto em que nós acabamos de ler, um texto longo, dos versos 13 ao 53, é o fechamento do Evangelho de Lucas. Aquele doutor que fez uma pesquisa histórica, vendo a narrativa coordenada, ele averiguou cada fato. Ele é alguém especialista em historiografia, ele consultou testemunhas oculares. Lucas tinha um propósito, demonstrar que Jesus veio buscar e salvar o perdido. Lucas 19:10 é o verso central da narrativa do Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas há uma especificação: nunca nenhum pecador vai até Jesus, é sempre Jesus que vai até os pecadores. E o que está acontecendo aqui? Num domingo de ressurreição, parece que os crentes não têm expectativa pela volta do seu Senhor. Eu queria que você pensasse um pouquinho nisso. Por que razão você veio aqui essa manhã? Há uma expectativa de que o seu Senhor é um Deus vivo? Há uma expectativa de que o seu Senhor é um Senhor ressurreto? Como o seu coração amanheceu essa manhã? Trêmulo, alegre? Qual era a expectativa do seu coração? Frustração, decepção, alegria, êxtase, júbilo? Porque me parece que os primeiros discípulos de Jesus, no domingo pela manhã, não tinham nenhuma expectativa de que o encontrariam vivo. Eu queria que hoje nós entendêssemos a premissa do sermão. Nós temos aqui algumas cenas. Eu queria que você voltasse o seu olhar à Bíblia, e se você não entendeu as cenas, você não vai entender o sermão. Na primeira cena que nós temos dois discípulos no caminho de Emaús. Começa no verso 13, termina no verso 35. Então nós temos dois discípulos, apenas o nome de um é mencionado, Cleópas. Possivelmente a outra pessoa que está com ele deve ser a mulher dele. Nós não sabemos ao certo. Ela é mencionada no livro de João, estando aos pés da cruz de Jesus. Mas nós não sabemos porque a Bíblia tem um silêncio quanto a isso. A segunda cena, você verá a partir do verso 36, nós temos agora os 11 principais seguidores de Jesus, Pedro, Tiago, João e companhia, em uma casa, e junto a eles, os dois do caminho de Emaús, eles voltaram de Emaús para Jerusalém, e mais um grupo que nós desconhecemos quem são. Então nós temos duas cenas: os discípulos no caminho de Emaús, do 13 ao 35, e do 36 em diante, os discípulos de Emaús, mais os 12, e um número de discípulos que nós desconhecemos. Qual é o meu desejo nessa pregação? Qual é o meu alvo aqui agora de manhã? E meu alvo agora pela manhã é demonstrar o Cristo ressurreto no meio desses dois grupos, em momentos distintos, e destacando a semelhança que há entre esses encontros e como os envolvidos nas cenas são transformados pelo Senhor da ressurreição. Há um poder no Cristo ressurreto de transformar homens que o encontram vivo. As circunstâncias que nós vamos ver dessa transformação se aplicam a nós. Então, ou seja, ao invés de apreciá-los como um ou outro evento, nós vamos colocá-los lado a lado agora pela manhã. Eu começo no primeiro ponto. Primeira coisa que nós temos que aprender nesse texto é que Jesus sempre vem ao nosso encontro. Dá uma olhada no verso 15. O texto é claro dizer que enquanto eles discutiam,
o próprio Jesus se aproximou deles, de Cleópas e mais um outro discípulo. No verso 36 nos diz a mesma coisa. Enquanto eles ainda falavam, Jesus apareceu no meio deles. O texto não está claro como ele apareceu, se ele transportava-se entre as paredes, ou se ele apenas teve uma aparição visível diante dos olhos dele, sem precisar atravessar paredes. O texto não nos deixa claro, mas o texto nos deixa claro que Jesus sempre vem ao nosso encontro. Aqueles que foram encontrados por Jesus, parece que não estavam esperando Jesus ressuscitar. Ontem eu estava na loja americana pela primeira vez na vida. Eu fui comprar o chocolate do meu amigo secreto. E eu não vou falar quem é, apesar de eu ter apontado para ali. Não é nenhum dos dois, ok? E pela primeira vez na vida eu vi aquela loucura que é a loja americana. Né? Você ficar num cubículo de fila e quando um gordinho está na fila e fala que um chocolate está em promoção, ele sai, meio que te empurrando ali. Eu nunca tinha vivido aquilo na vida. Né? Eu passava, achava aquilo ridículo, gente, do lado de fora da loja americana. Em Genópolis, é uma cidade rica, chique, tem 3 lojas americanas, as 3 estavam lotadas. Você tem uma no shopping, você tem uma do outro lado e você tem aquela principal da Mirandela. Eu nunca tinha vivido isso, mas eu esqueci de comprar um chocolate para o meu amigo secreto, igual eu esqueci o bolo hoje, se não fosse a Daiane, eu não estaria salvo aqui de trazer o bolo. Daiane do Rodrigo trouxe esse bolo para abençoar. E eis a dica. Eu estava vendo a correria das pessoas. Parece que nenhuma delas tem expectativa pelo que é o domingo. Se você reparou, nós vivemos um tempo, de fato, do esfriamento da fé. Gente, se tem um feriado em que crente jamais deveria pensar em viajar e passear, é a Páscoa. Este é o feriado mais importante da história da cristandade. Esse não é um feriado para pensar descanso e acoplar dias em algum lugar. Esse é um feriado onde você testemunha sua fé ao mundo, onde você demonstra que o seu Deus não está morto, Ele vivo está. Aleluia. Mas as pessoas correm atrás de chocolate, elas não têm nenhuma expectativa. Nós gostamos de falar de Tomé. Tomé faltou ao culto da ressurreição. Mas você notou que não é só Tomé que duvida? Olha o verso 11 comigo. Verso 11 diz que parecia um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. As mulheres disseram que tiveram uma mensagem angelical. O sábado, o silêncio do sábado foi rompido pelo estrondo no domingo pela manhã. Elas receberam uma mensagem angelical. Cristo ressuscitou. Ele não está mais entre os mortos. Mas veja como os discípulos de Jesus tratavam a ressurreição. Eles achavam que as mulheres estavam delirantes. Será que não é um pouco da nossa cultura, irmão? Será que as pessoas não vivem delirantes hoje? Elas estão correndo debaixo desse sol atrás de suas vaidades e elas se esquecem do essencial. Irmãos, é para pessoas que são descrentes, são céticos, que vivem correndo atrás das suas vaidades, em que Deus sempre vem ao encontro. Porque sempre foi assim, irmãos. No jardim do Éden, quando Adão pecou, foi Deus que foi atrás dele. É Deus sempre que toma a iniciativa, porque nós não temos condições de ir a Ele por causa da nossa miséria, por causa do nosso pecado. É sempre Ele que vem ao nosso encontro para nos salvar. Nós somos encontrados por Deus em caminhos tortos, cheios de angústia, cheios de medo, cheios de dúvidas, cheios de espanto. E o encontro com o Senhor sempre é transformador, como nós iremos ver. Mas aqui eu queria fazer algumas perguntas pessoais. Deus já encontrou você? Você está aqui hoje, e o fato de você estar aqui, assim como aqueles discípulos, você está aqui com expectativa do Cristo ressurreto, ou você está aqui sem nenhuma expectativa de adorar ao Cristo ressurreto? Há uma transformação no seu coração, ou seu coração ainda é incrédulo e cético? Passo para o segundo ponto. Esse encontro com Jesus pode ocorrer em condições
essencial em nossos cultos, nós vemos aqui por esse texto de Lucas 24, que Jesus se faz presente de uma forma muito corriqueira, muito comum, muito prosaica, muito ligada a conversas, amigos e comida. Se você notar, no ano passado, Jaqueline, Maria Luísa e Manuela tinham uma dúvida teológica na época da Páscoa, e a pergunta delas me fez estudar isso no ano passado. Será que Jesus de fato ressuscitou no mesmo corpo? Porque o texto aqui, se você notar, diz que os discípulos não reconheceram ele. Lembra-se disso? O texto também diz que eles estavam impedidos pelos olhos de o reconhecer. Nós não sabemos o motivo pelo qual eles estavam impedidos. Não dá para ficar inventando coisas para o texto. Mas o texto diz que primeiro Jesus abriu seus olhos e depois ele abriu o seu entendimento. Primeiro nos é dito que os olhos foram abertos e depois, no verso 45, ele abriu o entendimento para eles compreenderem as Escrituras. Mas um detalhe aqui, importante. Neste texto, meus irmãos, é claro que Jesus ressuscitou com o mesmo corpo que ele tinha antes. Porque se Jesus não ressuscitasse com o corpo que ele tinha antes, foi isso que Jaqueline e as filhas dela me fizeram pesquisar, seria a reencarnação. Compreende a diferença? Não é assim que a doutrina espírita ensina? A pessoa morre, aí ela desencarna e vem num outro corpo. Só que o texto aqui é claro, Jesus mandou eles fazerem as provas. Vejam os furos nas mãos e pés. Ele mostrou a lateral. Ele diz, ó, um espírito não tem carne e osso. Então, nos há garantias que Jesus ressuscitou no mesmo corpo. Agora, como é que nós sabemos também que Jesus ressuscitou no mesmo corpo? Ele é Deus e ele é homem. Versos 42 e 43, parece que Jesus faz uma pergunta desfomeada, dizendo assim, vocês têm algo para comer? Aí eles dizem que tem. E o texto no verso 43 diz o quê? E Jesus comeu um pedaço de peixe assado. Então isso mostra a natureza física de Jesus com o corpo ressuscitado. No ponto em que nós estamos aqui no sermão, que é o ponto 2, nós estamos falando que Jesus veio a nós, ele ocorre em vir a nós em condições muito peculiares. Bom, o que seriam condições muito peculiares? São aquelas condições muito corriqueiras, muito triviais. Então eu queria que você pensasse hoje, assim como eu fui criado numa casa católica, e quando a gente sentava à mesa, minha avó falava, ó, fique quieto, não fale muito, cuidado com o que você vai falar, porque Jesus está à mesa. Bom, minha avó era macumbeira, católica, mas o ato é bom. Será que a gente para pensar que quando a gente está à mesa, Jesus também pode estar à mesa? Deixa eu fazer uma pausa aqui para voltar para o sermão. Meus irmãos, todos os pactos da Bíblia que foram feitos envolveram comida. Vocês já notaram isso? No jardim do Éden era proibido comer um fruto. A mulher comeu de um fruto e quebrou o pacto. Em Gênesis 12, o cordeiro pascual é uma refeição para ser comida coletivamente. A ceia instituída por Jesus, o partir o pão, tomar o cálice, é uma refeição coletiva. Todos os pactos da Bíblia são feitos com comida. Você entendeu o quão importante é ter regras de etiqueta? Na hora de tomar café, é elegante comer um pão só? Porque quando você come excessivamente, você não demonstra apenas que você é mal educado. Você demonstra que você serve ao Deus ventre. Filipenses capítulo 3. É elegante que se coma um pão só. Não é bonito falar, não, eu como 7 pães. Porque você vai demonstrar a quem você serve. Se você serve a Deus ou se você serve o ventre. Lembre que o princípio bíblico é se comer e se beber, faça tudo para a glória. Então, lembrar-se que Jesus está à mesa, que Ele está diante das nossas conversas, longas ou curtas, em trajetos breves ou trajetos longos, a gente deve se lembrar que Jesus sempre se faz presente. No texto, no caminho de Emaús, no verso 17, ele se fez presente na estrada.
E depois no verso 36, na casa. Ele estava na estrada, ele estava na casa. Meus irmãos, eu queria que a gente refletisse um pouquinho sobre isso. A narrativa nos diz que ele tem uma refeição de pão e peixe. Elementos simples do cotidiano. A lição aqui é bem simples. Nós não podemos menosprezar a rotina. O dia a dia, as coisas comuns da vida, é ali que Deus se faz presente. Às vezes nós olhamos para uma reunião como o GCEL e tem um lanche no final, e nós tratamos isso com um certo desprezo. Não, eu preciso só ir para me reunir. Não. Ir no GCEL significa que você crê na grande comissão e que você ama a igreja de verdade. Não ir significa que possivelmente você não crê na grande comissão e que possivelmente você não ama a igreja de verdade. Então, em situações muito corriqueiras como esta, você tem que se lembrar de algo. O Senhor se faz presente. No contexto de Emaús, parece que não é mais de manhã que Jesus está com os discípulos. Porque o texto diz que os discípulos falam para Jesus, entre aqui e fique conosco, porque já é tarde. Muito possivelmente está entardecendo. É o final da tarde de domingo. Possivelmente esses discípulos de Emaús moravam lá em Emaús. Porque o texto diz que eles deixam Jesus repartir o pão e sentar no lugar principal da mesa. Então note aqui. Coisas muito corriqueiras. Refeições com pães e peixes. Nos faz lembrar o milagre da multiplicação, quando Jesus queria que o grupo estivesse junto. Nos faz lembrar a ceia do Senhor. A comunhão ao redor da mesa e as conversas são ambientes propícios para nós vermos a ressurreição de Jesus e crescermos juntos na comunhão. Meus irmãos, quando você senta-se à mesa, sua família tem o hábito de orar? Porque não orar ao sentar-se para comer significa dizer que na sua casa Jesus não é bem-vindo. Ai, pastor, o senhor pega pesado com o negócio, pastor. Tem 45 anos eu como sem comer. Exatamente. Reverência também é prestar atenção no que a palavra de Deus diz. Porque a palavra de Deus diz que em tudo deve se dar graças, inclusive pela comida. Já notou que às vezes a gente sai para passeio e se o pastor não lembrar, ninguém ora para comer, ninguém ora para de manhã quando chega. Já notou? Tem que ter um chato lá que é crente para lembrar os outros crentes que eles têm que ser crentes. Veja, há uma improbabilidade de você de fato ser crente se você quer ir para o céu para morar com Deus em eternidade, falar com Ele a eternidade inteira, mas você não fala com Ele aqui na terra. Então, ao sentar-se à mesa, o ato mais mal educado que você pode cometer não é comer excessivamente. Esse também é. Mas o ato mais mal educado que você pode fazer ao sentar à mesa é sentar-se à mesa e não falar com Jesus. Lembre-se, Jesus vem a nós em situações corriqueiras. Será que você já abriu a sua casa para receber um visitante? Será que você já levou à sua casa alguém que não pode pagar uma refeição para você? Há um filme lindo que está passando no cinema, e eu esqueci exatamente o nome do filme. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Não é The Chosen não, The Chosen é um filme endemoniado. O Rei dos Reis, de Charles Dickens. Não assista The Chosen. Aquele The Chosen não é o da Bíblia, é do livro Mormon. Aquilo não presta, ok? Esqueça The Chosen, nem divulgue isso. Mas há um filme que você deveria levar seus filhos no cinema para assistir. O Rei dos Reis é uma animação de uma criança que vai pensando nas cenas da vida de Jesus. É ensinada pelos pais. Recentemente eu fui pregar no norte do país e eu fiquei hospedado na casa do meu amigo Levi. Aliás, fez aniversário ontem, um dos melhores amigos que eu fiz na vida. Levi é filho do pastor João Marcos, um grande amigo meu também. Servimos juntos em São João. E o Levi me contou uma história muito peculiar sobre a mãe dele que eu não sabia. O pai do Levi é PM, mas é aqueles PMs assim, que tem muita grana, né? Ele trabalhava num setor muito específico. Aliás, ele era o PM que pagava todos os outros PMs. Ele era daquele setor que sabe o nome de todo mundo, toca a chefe de todo mundo. E o João Marcos sempre teve uma vida um pouco mais regalada que todo mundo na igreja em que ele congregava.
ficava na igreja, quem nunca podia ir no shopping, ter uma roupa para vestir, ir no cinema e fazer um lanche no McDonald's ou no Bob's. E esporadicamente, aquela mulher pegava as crianças mais pobres da igreja, daquelas mães solteiras, e levava ao shopping. Num dia muito programado e especial. Meus irmãos, eu não tenho dúvidas que o Senhor Jesus sempre se senta numa mesa caridosa dessa. Você imagina uma mãe que o marido foi embora, ela tem 2 ou 3 filhos para criar, você sabe que tudo tem que ser dividido e contadinho, e agora ela não pode ficar levando os filhos para passear. Então, exatamente, alguém visualizando que Jesus atua em condições muito comuns, começa a levar os filhos dessa pessoa. Eu pergunto a você, será que você já abriu sua casa para Jesus entrar? Quando as pessoas vão à sua casa, elas são bem recebidas, o cartão de visita é um sorriso no rosto, elas têm vontade de voltar. As pessoas dizem que a sua casa é cheirosa, não só porque é cheirosa, mas elas dizem que na sua casa há paz, elas gostam de estar lá. O que as pessoas dizem sobre sua casa? Meus irmãos, quando nós servimos a mesa, Jesus toma posição como anfitrião. Ele toma posição na refeição, abençoando, participando e partindo todas as coisas. Deixa eu incentivar sobre isso. Apesar do Gessel não poder começar em qualquer casa, de hoje para amanhã o Renan fala assim, vamos fazer o Gessel ali na minha casa. O Gessel não pode começar assim. O Gessel funciona da seguinte maneira: a gente vai lá para a casa da Tereza e da Márcia, aí tem que frequentar lá com vitalidade. E aí o Gessel da Márcia e da Tereza leva muitos visitantes, ele cresce, a gente batiza a gente lá, daqui a pouco já está dando 15, 16 pessoas, o que a gente tem que fazer? Cisão. O Gessel existe para ser desfeito, então ele tem que se desfazer. E quem é que vai assumir? Um presbítero, um diácono? Quem vai assumir é a pessoa que mais se destacou. Se for o Pedrinho que mais levava visitantes, a gente vai achar uma casa e exatamente o Pedrinho vai ser agora o tutor daquela reunião. Agora, por que é tão importante eu abrir minha casa para ser um Gessel? Por que é tão importante participar de momentos como esse? Deixa eu explicar por quê. Você lembra de Pedro? Quando é que Pedro teve a melhor pescaria da vida dele? Quando ele deu o barco dele para ser o púlpito de Jesus. A casa de Pedro viveu muitos milagres, e a casa de Pedro era simples. Veja, tudo que a gente coloca nas mãos de Jesus é atribuído um novo significado. Na sexta-feira, meus amigos de proximidade de coração me levaram para uma festa na casa dele, surpresa, sem eu saber. Cheguei lá, tinha um bolo. E a gente encontrou todo mundo que era antiga lá na igreja de Olinda. Meu primeiro pastor estava lá, o pastor Sandoval, o presbítero Rosalvo, que vive uma ponte aérea entre os Estados Unidos e Brasil. E a gente teve um momento de comunhão bastante interessante. A gente riu de muitas histórias, mas há uma coisa em que a gente fazia exatamente ali. A gente orou para comer e a gente orou para se despedir. Hoje a gente só pensa às vezes na foto. Meus irmãos, Jesus está à mesa. E lá no meio dessa conversa, a Angélica, esposa do pastor Sandoval, passou a narrar para a Lorena e para as outras mulheres como um dia Deus moveu o coração dela para receber uma menina ameaçada de morte no Paquistão para vir morar dentro da casa dela. Há alguns anos atrás eu dormi na casa do pastor Arnaldo, e o pastor Arnaldo, com 2 filhas meninas, botou um ex-homossexual para morar dentro da casa dele. Ele orando com a mulher dele para tratar aquele rapaz, botou esse homossexual para morar dentro da sua casa, o nome dele é Paulinho. Será que você teria esse tipo de coragem? Botar alguém para morar dentro da sua casa. A Angélica botou a menina paquistanesa que não pode nem mais voltar para o seu país, porque se converteu a Jesus no cristianismo, os muçulmanos a matariam. Se eu lembrar dessa menina, eu vou falar dela no final do sermão de novo. Por isso eu queria lhe lembrar, meus irmãos, Deus é glorificado no comer e no beber. Num ambiente muito comum de conversa. Convide alguém para tomar um café na sua casa um dia tarde. Não para falar mal da igreja, não para jantar alguém, mas para falar do que Deus tem feito, qual o seu momento de vida, qual o seu momento de fé. Olha, meus irmãos, eu queria poder resolver
salvar alguns, libertar, mas eu sei que a minha palavra não é para todos. Então, em alguns momentos, vai ser um abraço que vai restaurar alguém, vai ser emprestar um ombro que vai restaurar alguém. O Evangelho precisa de palavras, mas ele também precisa de ações. Lembrar de abrir sua casa. Ninguém está falando de ter a casa mais bonita da igreja. É claro que eu sei que a gente pode ir na sua casa reparar, mas lembre-se, ainda que ele saia de lá falando alguma coisa, a noção é ser surpreendido pela graça transformadora. Em Emaús, Jesus abriu os olhos. Na casa em Jerusalém, ele abriu o entendimento. E após tudo isso, só aconteceu após uma refeição. Aqui na igreja, há duas irmãs que dizem que são boas de receber as pessoas da sua casa. Quem já foi na casa delas, vamos ver se isso é verdade. A Aparecida diz que é muito boa de receber as pessoas da sua casa. Tem alguém que já visitou a Aparecida, pode confirmar isso? Vanessa, que é sobrinha. Demorou falar sim, fiquei na dúvida. A Cláudia diz que gosta muito de receber as pessoas da casa. Você já foi na casa da Cláudia? Eu já. Foi bem recebido? Já. Você que era a Cláudia. Então vamos lá, minha mãe. Minha mãe é muito boa de receber as pessoas da casa dela. Eu não herdei isso dela não, tem que aprender. Aliás, outro dia ela foi me visitar lá em casa, eu recebi ela na janela. Não foi falta de educação. No trânsito, eu precisava sair para trabalhar. Só quando ela foi embora que eu me atentei. Eu falei, meu Deus, eu recebi minha mãe na janela. Mas tem gente que fica feliz quando a pessoa chega, né? Por exemplo, o pai da Ana Paula Valadão, ele tem um hábito que é postado na internet, por mais que não seja de mentira, seja de verdade. Quando os filhos vão visitar, ele tem uma musiquinha. Olha só quem chegou nessa casinha. Ele tem toda uma alegria para receber os filhos. Será que você fica feliz assim, quando você vê alguém que representa Jesus chegando na sua casa? Fala por mim, irmãos. Eu recebo muita gente na minha casa, elas sentam no sofá, sentam na mesa, mas às vezes eu tenho alguns tipos. Não, tem que ir com horário marcado. Meus irmãos, e todas as vezes que eu recebo alguém na minha casa, sempre é um encontro transformador com o Senhor. Será que a gente não deveria lembrar, quando as coisas são colocadas nas mãos de Jesus, ele atribui um novo significado? Meus irmãos, chegamos ao terceiro ponto. Jesus sempre nos encontra nos momentos difíceis. Se você olhar para esse texto, Jesus é muito melhor do que qualquer psicólogo do planeta. Aliás, se Jesus vivesse hoje, se tem uma coisa que ele deixaria claro, que demonstra que as pessoas não são crentes, é se elas se formam em psicologia. Porque Jesus que nos fez, é Ele que sabe lidar com as nossas emoções. E veja que nesse texto, as emoções estão aviltadas. Se você olhar o início do verso 17, fica claro que eles têm tristeza. Se você olhar o verso 11, eles têm dúvidas. Se você olhar o verso 36 em diante, eles também têm dúvidas. E lembre-se, a partir do verso 36, eles estão na frente de Jesus. E eles continuam duvidosos. Então note aqui. Note uma coisa muito importante a ser observada. Quem sabe lidar com os nossos sentimentos não é o psicólogo. Quem sabe lidar com os nossos sentimentos não é o psiquiatra. Quem sabe lidar com os nossos sentimentos não é o psicanalista. Só sabe lidar com os nossos sentimentos quem criou o nosso coração. A Bíblia diz que enganoso é o coração. A Bíblia diz que é do coração que vem a incredulidade. A Bíblia diz que é de lá que vem os adultérios, os homicídios. Bom, se você já ouviu a história do pastor Ayrton, professor em seminários, Ayrton se converteu após ler a Bíblia. Um dos maiores psicólogos do Brasil, com mestrado na área, caminhando para o doutorado, começa a ler a Bíblia e ele fala: é incompatível ser cristão e acreditar no que Freud, Skinner, Carl Roger diz. Ou eu sou cristão ou eu sou psicólogo. E um dos melhores psicólogos desse país rasgou o diploma. Ou eu sou crente em Jesus, ou eu sou psicólogo.
luto ainda no dia de hoje. Talvez eu tenha poucos dias sem chorar desde o dia que ela morreu. Mas chorei diversos dias, durante alguns momentos. Se você foi lá no sepultamento, você viu que foi difícil para eu falar. Muito difícil para eu falar a perda da Penha, a partida dela. Bom, agora imagina, porque a Penha morreu, eu não estou conseguindo lidar com meus sentimentos. Esses dias eu estava conversando com o professor no trabalho, fui falar da Penha, me derramei em chorar. Já que eu não estou sabendo lidar com o luto, eu vou no médico, o médico prescreveu um remedinho. É assim que lida com o luto, gente? Há pessoas que Deus coloca na nossa vida, às vezes, para trazer lucidez à nossa mente. Jonatas não está aqui com a Ana Clara. A Ana Clara, as crianças têm tido febre. Mas quem trouxe a Ana Clara para essa igreja aqui foi o Senhor. Eu não tenho dúvida disso. Eu sempre tive um pé atrás com psicologia e psiquiatria. Eu cheguei a cometer a loucura de botar uma psicóloga para atender aqui. Eu tinha aquela questão de que é Jesus que faz tudo, mas às vezes precisa de um remedinho. Como eu sou filho de pastor batista, você pode ver que todos os fundos de igreja batista tem uma psicóloga atendendo. Eu aprendi isso com meu pai. Mas eu sempre tive aquela dúvida, isso é normal? Não é normal eu dizer que Deus é o Deus de toda consolação, mas precisar de alguém para consolar o restante? Porque alguma coisa tem. Até que na época em que Jonas vivia de bebedeira e bebedeira, ele começa a namorar essa menina Ana Clara, que vocês conhecem. Ela é feminista de plantão. Na casa da Cristina, havia um grupo de oração para orar pela Ana Clara. Quem participava desse grupo? Levanta a mão aí, para vocês verem que é verdade. Trazia muitas preocupações a meio. Era uma oração na encolha. Numa época que ela usava cabelo Joãozinho, tipo machão. Interessante que agora que ela converteu, outro dia uma pessoa passou por ela de carro, e a criança disse no carro: agora ela parece menina. E Ana Clara foi colocada no roteiro da minha vida para mudar a minha vida. Ela chega aqui, meio que separada do Jonatas, com um casamento marcado. Eu não estou contando fofoca da vida de ninguém, porque essa história rola na igreja, inclusive ela vive falando disso. O Jonatas vira um crente da noite para o dia, que até Gessel na casa dele, porque a mulher está separada dele. Você vê que ele estava tão disponível para reconciliar o casamento que ele fez um filho da lua de mel. Então, note ali. Ana Clara chega aqui e vem na psicóloga à tarde, não é membro aqui, e às vezes ficava para o culto de quinta à noite. E era psicóloga à tarde, ficava para o culto de quinta à noite. E um dia aqui, com uma ordem do Espírito Santo, eu falei uma frase que não estava escrita no sermão, como está escrita aqui agora. Eu disse assim: tem muita gente querendo resolver lá na sala verde coisas que se resolvem num quarto escuro, confessando pecados, abandonando pecados e vivendo para a glória de Deus. Ana Clara é uma dessas meninas meio louquete, viciada em dorama, porque você acha que não tem nada a ver com o que você vê com o seu sentimento, né? O que entra pelos olhos afeta a sua vida. Jesus disse que se seus olhos forem bons, todo o teu corpo será? Então, se seus olhos entrar por entre trevas, densas trevas vai morar dentro de você. Você acha mesmo que não tem nada a ver ouvir Bruno Mars? Você acha mesmo que não tem nada a ver ouvir essas músicas diabólicas? Seu estado do coração revela quem você adora. E um dia Ana Clara me para no atendimento e fala: pastor, vou suspender a psicóloga, porque eu creio no que o senhor falou. Eu estou tentando resolver uma sala verde que se resolve num quarto, confessando e abandonando pecados. Meus irmãos, há pessoas que Deus coloca na nossa vida. Eu saio do atendimento com a Ana Clara, viajo para São Paulo, não faço um mestrado, onde eu faço ainda hoje. Conheci Jairo Cáceres, o dono da editora Nunca, que trabalha sem psicotrópicos e sem psicologia. Jairo prega 3 sermões para mim. E aí eu volto de lá, faço um vídeo na rua da minha casa, dizendo que agora não tenho mais dúvidas, tenho certezas. Esse vídeo marcou a vida da Cristina, a Cristina vive falando desse vídeo. Mas eu
pessoas olhavam para os lados e se identificavam. Estou doente, estou com depressão, estou com isso, estou com aquilo. Todo mundo tinha um laudozinho. Meu primeiro domingo aqui, a reunião de oração do Ministério de Louvor, as pessoas se orgulhavam de dizer que estavam vivendo momentos pesados na vida, que trabalhavam com isso em terapia. A gente vai se orgulhando de viver uma vida fora da fé. Por isso que eu digo, naquele gabinete ali, quando Ana Clara e eu estávamos sentados, tinha uma pessoa sem fé naquele gabinete. E não era a Ana Clara, era eu. Naquele gabinete tinha uma pessoa sem fé, e não era a Ana Clara, era eu. Porque eu ensinava no culto que Deus é o Deus de toda consolação. Mas eu achava que remedinho resolve alguma coisa. Não aconselho ninguém a fazer isso. Mas acompanhando o pastor aqui do distrito que ficou viúvo. O pastor chegava na igreja rindo. A mulher dele morreu e ele ri. Por quê? Dosado em altas doses de psicotrópicos. Não aconselho ninguém a fazer isso. Aquele homem se retirou para um tempo de oração, ouvindo o nosso consolo e o nosso encorajamento, e decidiu retirar por completo a medicação. Se você for na igreja em que ele pastoreava, ele foi trocado de igreja recente, no domingo em que ele voltou, depois de alguns dias de oração, em quem ele metia a mão, a pessoa caía no poder de Deus. E nunca mais precisou de remédio. Meus irmãos, o texto fala aqui sobre dúvidas, sobre frustrações. A conversa mostra momentos curiosos. Eles não conseguiam crer, eles são céticos. Tanto é que eles falam de Jesus como se Jesus não fosse o Messias. Eles falam que Jesus é um profeta, é poderoso em palavras. Deixa eu dar um parênteses aqui. Será que todo psicólogo não é crente? Não, eu até acredito que alguns são crentes e nascidos de novo. Por exemplo, meu melhor amigo de vida é professor do presbítero Silvio, Orofino. Mas o Orofino já está ruim da corda. De vez em quando, é de madrugada ou de manhã, ele me manda recado. Pode me mandar um livro de aconselhamento bíblico? Afinal de contas, Stallone, eu te admiro muito. Como o Orofino investiu a vida para se sustentar em psicologia, uma hora ou outra ele vai rasgar aquele diploma. Porque é incompatível, irmão, você querer lidar com seus sentimentos baseado numa ciência que não é Deus. Uma ciência que roga para si status de Deus. É incompatível. Não acredite que você receberá um bom conselho de alguém que diz que crê na suficiência das Escrituras, mas tem muitas dúvidas se Deus de fato consola mesmo. Precisa de ajuda humana. Você nem sempre estará plenamente diante de um homem ou uma mulher de Deus que não confia essencialmente na autoridade das Escrituras. Salmo 19:7, Deus nos deu uma lei perfeita que restaura a alma. O que restaura a alma é a lei de Deus, não são remédios. Jesus lida com a frustração daqueles homens. O versículo 11 ele é muito enfático em dizer que parece que eles não acreditaram no discurso da mulher. No verso 38, diante de Jesus eles estão perturbados. Mas agora as emoções mudam, gente. Eu estou caminhando para o final. Agora, quando Jesus se revela a eles percebem que o coração ardia e havia alegria. Sabe, meus irmãos, quando Jesus prega para nós, nosso coração sempre estará aquecido. Quando Jesus é a nossa companhia na jornada, e Ele prometeu que seria a companhia na jornada. Você lembra do que o Salmo 23 diz? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Você tem dúvidas de que esse domingo aqui para os discípulos do caminho de Emaús é o vale da sombra da morte? Eles estão sobre a sombra da morte. E o Rei da vida, a fonte da vida, está diante deles. Jesus sabe lidar com as nossas tristezas e nos consola, mas Ele também fala-nos para que o nosso coração transborde de alegria. Quando você vê um crente mal-humorado, rabugento, reclamão, que não tem sorriso, além dele ser feio, porque é assim que gente que não sorri é gente feia. E tem gente que não é feia, viu? Além dele ser rabugento e mal-humorado, muito possivelmente ele não tem o Espírito Santo, porque um dos frutos
vida do Espírito? Sim. Então por isso que não dá para confiar nesse pessoal. Eles dizem que vão tratar o nosso sentimento, eles gostam de brincar de Deus. Jesus traz profunda alegria pregando. Meus irmãos, fechando esse ponto 3, será que a gente não é bem parecido com esses homens? Será que a gente diante de Jesus às vezes não vive descrendo dele? Assim como eu diante da Ana Clara não vivia descrente? Talvez você diga assim, mas que vergonha, pastor, contar essa história no culto. Vergonha é viver uma vida descrente. Será que, meus irmãos, Jesus não pode realmente dissipar o medo e as perturbações da nossa mente? Será que Ele realmente não pode nos permitir, em sua misericórdia, começar de novo, se importar? Será que Ele realmente nos quer tão estáveis e carentes assim? Então eu queria fazer uma pergunta pessoal a você. Se você se encontra cheio de dúvida, perturbado, em seu coração triste, se há conflito sobre o que é a verdade, se você parece tão distante, eu pergunto a você, você está pronto para ouvir Jesus, demonstrar sua graça infinita, e você é paciente para ouvi-lo e vê-lo transformando o seu coração? Porque ouvir Jesus significa ter reverência, mas reverência tem quem o ouve e obedece quem não. Ponto 4. Um encontro com Jesus sem palavras de Jesus nunca é um encontro verdadeiro. Toda a Escritura aponta para Jesus. Os versos 24 a 27 nos dizem que Cristo deveria participar do seu sofrimento e glória. Ele começa com Moisés, explica toda a Escritura. Isaías 53, Salmo 110, Salmo 16. Nos versos 44, Jesus diz que a lei, os profetas e os salmos apontam para ele, é a tríade do Antigo Testamento. Então o encontro com Jesus sem a palavra não é um encontro com Jesus. Percebeu por que a gente nunca deve usar psicologia? Porque psicologia nunca terá a palavra de Jesus. Terá a palavra de Freud, de Carl Rogers, de Skinner. Existem mais de 300 psicologias no mundo. Por que você vai no psicólogo e atrás do psicólogo sempre tem uma estante de livros? Existem mais de 300 psicologias. Nenhuma delas se comunica. Mas eles dizem que tem a solução para você. Então note, quem é que de fato tem a solução? Aquele que cria tudo pela palavra, haja luz e ouve. Aquele que sustenta tudo pela palavra, veda quietas, nada calmas. E aquele, meus irmãos, que governa tudo pela palavra, Lázaro, vem para fora. O mesmo Deus que disse haja luz, é o Deus que disse aquieta-te, e é o Deus que mandou pessoas saírem da tumba. E esse é o Deus que fala, a voz dele é poderosa, meus irmãos. E onde você encontra a voz dele? Nas Escrituras. Ao invés de você ficar correndo atrás de pessoas para lhe entregar a profecia, lembre-se o seguinte: não há erros na profecia porque não há erros em Deus. A profecia maior é a Bíblia. Se você não está ouvindo a Deus é porque você não está lendo a Bíblia. Ah, mas eu quero ouvir Deus falar audivelmente. Leia a Bíblia em voz alta. Você vai ouvir a Deus. A Escritura é a forma mais comum pela qual Deus fala. Meus irmãos, nos versos 44 a 46, nós temos relatos de que a palavra está operando no entendimento. Eu queria que você lesse comigo o verso 45. Olha só o que diz. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Deixa eu só voltar um exemplo aqui. Acabei de falar de psicologia e uma boa parte de vocês faz cara feia porque eu não concordo. Eu não tenho problema nenhum com isso. Um dia nós dois estaremos diante de Deus e eu vou dar conta do que eu preguei e você vai dar conta do que você crê. Tranquilo. Não tem problema nenhum com isso. Você pode continuar acreditando nesses mentirosos, que são oposição a Deus. É uma opção sua. Mas eu também não fico tão chateado com você fazendo cara de rosnar para mim quando eu falo isso. Sabe por quê? Eu não prego para a sua glória. Eu prego para a glória de Deus. Eu não prego para te agradar. Eu prego para poder um dia estar diante de Deus e ser julgado pelo que preguei. Então deixa eu te falar algo. Você pode continuar no seu caminho de descrença. Porque eu também já estive desse lado. Hoje eu não tenho mais dúvidas. Mas um dia eu tive. E é por isso
isso que eu quero lhe dizer pacientemente que o problema nunca foi cognição, porque estudar eu sempre estudei, mas esse texto revela algo. Se o Senhor não abrir o entendimento, a gente nunca vai. Então, sabe qual é a minha oração diária com vocês? Lucas 24, 45. Que o Senhor abra nosso entendimento para compreender as Escrituras. Talvez essa tenha sido a oração que eu mais tenha feito nesses 2 anos e 4 meses. Chega ao final, meus irmãos, no último ponto. Quando você tem estudado, ouvido, meditado na lei, nos profetas, nos salmos, que falam a respeito de Jesus, como isso tem transformado sua visão e seus conceitos de vida? Nossa jornada depende da palavra de Deus, pregada no culto, seja compartilhada no caminho ou de casa em casa. Deixa eu só voltar os pontos para chegar ao final. Primeiro ponto, eu falei que Jesus sempre vem ao nosso encontro. Ponto número 2, ele sempre vem a nós em encontros de condições peculiares. Terceiro, Jesus nos encontra em momentos difíceis para lidar com as nossas emoções. E por último, o encontro com Jesus sempre é um encontro com a palavra. E o último, o encontro com Jesus nos chama a uma ação. Nós vimos que o coração dos 2 em Emaús ardia quando Jesus expunha a Bíblia. Dos 11, quando tiveram entendimento da palavra, eles ficaram em êxtase, a ponto de que Jesus disse que eles deveriam testemunhar ao mundo. Isso resultou em uma ação. Como é que termina o Evangelho de Lucas? Todos os dias eles testemunham no templo e de casa em casa. Eles estão espalhados pelo mundo testemunhando a ressurreição. Então, se antes não havia nenhuma compreensão daquele dia, não havia expectativa pela ressurreição de Jesus, agora, esses homens estão indo para o mundo. Por quê? A ressurreição sempre nos leva à ação. Um Deus vivo sempre vai dar vivacidade às nossas vidas. Veja, o relato de Emaús no verso 36. Levantaram, voltaram e contaram. São as ações que falam de testemunho. Os 2 estavam presentes também na segunda narrativa. Eles ouviram que agora eram testemunhas cheias do poder do alto para pregar arrependimento de pecados. Qual é a mensagem da igreja? Arrependimento e fé. Meus irmãos, arrependimento e fé leva a gente a uma proclamação de louvor. Se é uma coisa que o presbítero Miro pregou outro dia, ficou no meu coração. Ele começou citando os salmos, ele disse: olha, nenhum líder de louvor deveria ficar implorando para a gente fazer as coisas na hora do culto. Você lembra do dia que você falou isso? Às vezes, irmãos, tem gente aqui na frente sofrendo para manter você conectado no culto. O texto nos revela, a partir do verso 52 e 53, que há grande júbilo. Meus irmãos, quando você experimenta o poder da ressurreição, tristeza não tem mais lugar, murmuração não tem mais lugar, se dá lugar ao canto da vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Onde está o aguilhão? Há uma vitória final, ele venceu o pecado, o mundo, a carne, o diabo, ele ressuscitou. Aleluia! E se Jesus venceu a morte, ele vence qualquer coisa. Como disse o sábio John Owen no seu livro, a morte na morte de Cristo morreu. Ele venceu o pior dos inimigos. Sabe por que saber que a penha partiu e a morte não tirou ela de nós? É porque Jesus venceu a morte, irmãos. E a penha tem acesso aos céus de Deus por causa de Jesus. Você tem feito isso? Quanto do seu ministério, da sua vida pessoal, testemunho e glorificam de Cristo? Chega ao final. O que nós temos visto até aqui? O louvor pode vir. O que nós temos visto até aqui? A vida com Deus, meus irmãos, é um constante encontro com a pessoa de seu Filho. Porque Ele vive, podemos encontrá-lo nos sermões ou pelo caminho na mesa. Mas a verdade é que é Ele sempre que nos encontra, não apenas no culto, mas nas conversas, na refeição, na comunhão. Ele nos encontra no dia do medo, no dia da dúvida, no dia do divórcio, da separação, das escolhas erradas, da fragilidade. Ele nos encontra no dia do nascimento, no dia do batismo. Ele nos encontra também nos dias alegres das grandes conquistas. E é Ele que abre os nossos olhos e o nosso entendimento. Mas Ele nos envia a proclamar a sua glória.
Foca em mim aqui, não foca no pessoal do louvor, não. Portanto, irmãos, permitam ser encontrados por Jesus na jornada. Ele está presente porque Ele está vivo. Você que talvez ainda não tinha tido um encontro real com Jesus, saiba que isso pode ocorrer hoje ainda. Do jeito que você está, Ele pode lhe transformar, completo por meio de sua presença e por meio de sua palavra, fazendo seu coração arder por Ele. Eu chego ao final dizendo estas palavras. Todos nós aqui conhecemos a história da ressurreição, mas é possível que você tenha que orar hoje para Deus renovar em você o impacto dessa história, porque ela já não mexe a fé. Como discípulos, nós clamaremos ao Senhor, que o nosso coração trema, nossa alma mareja honestamente diante dEle, com a lembrança do que Cristo fez ao consumar a sua obra gloriosa. Nós estaremos indo para casa daqui a pouco. Alguns de nós nos encontraremos quase 6 da noite, igual os discípulos do caminho de Emaús, com Cristo aqui. Mas por que nós nos encontraremos mais tarde? Por causa da ressurreição estaremos juntos, servindo diante do trono do Cordeiro de Deus que foi sacrificado por nós. Ele vive o sofrimento, mas Ele também vive a glória. Domingo, meus irmãos, da ressurreição é para resolver as nossas decepções. Você está frustrado? Você está no lugar certo. Porque o Deus que vive resolve gente frustrada. Coloque-se de pé. Feche seus olhos. Queria convidar os presbíteros para vir à frente. Senhor, nós estamos diante de Ti. Nós sabemos que o Senhor viveu a vida perfeita que nós não vivemos. O Senhor morreu a nossa morte, para que nós vivamos a Sua vida, Senhor. Obrigado porque naquela cruz o Senhor nos tratou como se nós fôssemos. Desculpa, Senhor. Obrigado porque naquela cruz o Senhor tratou Jesus como se fôssemos nós. A ira foi derramada. No entanto, Senhor, hoje o Senhor nos trata como se nós fôssemos Jesus. Não com ira, mas o Senhor olha para nós e vê os sinais do crucificado. Ah, Senhor, obrigado porque a gente não precisa mais de sangue alheio para ir a Ti. Não é mais sangue de touros e de bodes. Senhor, muitos de nós estamos com o coração como dos discípulos. Nenhuma expectativa pelo Teu retorno. Nenhuma expectativa pela Tua ressurreição. A gente tem colocado o nosso coração na fé, na ciência, Senhor, nas pessoas. Mas ajuda-nos a recuperar a fé em Ti. Senhor, ajuda-nos a ser muito bem resolvidos. Lida com as nossas emoções e transforma-nos, Senhor. Senhor, nós queremos participar desta mesa, confiante, Senhor, que é na mesa que o Senhor se faz presente. Tu és o anfitrião. Vinho e pão nos lembram Tua morte e ressurreição. Até que o Senhor venha, nós santificamos nossa vida para participar dessa mesa, porque o Senhor sempre está conosco. Tu preparaste a mesa e um dia nos aguarda para comer na eternidade contigo. Nos ajuda, Senhor, a confiar na mensagem dos anjos, dos apóstolos. O Senhor vivo está. Nós cremos nisso e nós dizemos amém. Amém. Cristo levou sobre si as nossas dores. Os presbíteros vão pegar os elementos. Ele levou sobre si as nossas trans. Senhor,
presbíteros irão. Se você tem comunhão com o Senhor ressurreto, igreja,